Gente, tem muitas pessoas me perguntando sobre como tudo começou, sobre como eu percebo como que tá começando uma crise, sobre quais são os sintomas, o que que eu sinto, como que eu sei identificar. Tá tendo muitas dúvidas sobre isso. E assim, eu não sou uma especialista, eu apenas tenho o problema. Mas eu vou tentar explicar para vocês como tudo começou. Em 2002, eu estava com 18 anos, eu fui dormir super bem, eu fui dormir aparentemente super tranquila, de boa. Eu acordei de madrugada com uma sensação de aperto no peito e inquietação, muita inquietação. Já era uma ansiedade. E eu comecei a andar pelo quarto, eu levantava da cama, eu acendia a luz, eu ia na frente do espelho, eu me beliscava, porque como começou a formigar todos os braços, começou a formigar os braços, as pernas, as mãos, eu me beliscava muito, eu puxava muito os meus cabelos, porque eu não entendia, isso tem mais de 20 anos. Então, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu só sabia que tinha alguma coisa errada e eu não conseguia passar da porta do quarto para chamar ajuda. Eu estava no quarto sozinha, eu não conseguia gritar, eu não conseguia chorar e eu não conseguia pedir ajuda. E eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos desta forma. Levantava, deitava, ia para frente do espelho, ia até na porta do quarto, não conseguia abrir a porta do quarto. Era uma sensação horrível, que hoje eu sei que era ansiedade. E eu já ouvi muitos relatos de muitas pessoas que começam de madrugada, que vão dormir bem e começam de madrugada. Não sei se isso é verídico, se isso é normal, mas eu já ouvi muitas pessoas falando que isso começa de madrugada e a minha começou de madrugada. Nisso tudo, depois de um certo tempo, eu consegui gritar, consegui chamar minha mãe. A minha mãe veio, ela me levou para a cozinha, ela me deu água com açúcar para tentar me acalmar. Eu estava com um casamento marcado, sim, com 18 anos e casamento marcado. Não estava grávida, só estava com casamento marcado porque eu queria casar. E tanto ela quanto meu pai ficavam me perguntando se era por conta do casamento, se era por conta que o Evandro tinha feito alguma coisa para mim, porque as pessoas ficam tentando entender por que tem que ter um motivo para você estar chorando, para você estar desesperado. As pessoas acham que tem que ter um motivo e as pessoas ficam perguntando sobre isso, mas não tinha motivo. E quanto mais você pergunta qual é o motivo, menos a gente sabe responder e mais nervoso a gente fica. Só que na época não se ouvia falar em pânico, não se ouvia falar em ansiedade, só se ouvia falar em depressão. E ainda assim era difícil, porque era uma coisa que eu nunca tinha tido. Então, eu nunca tinha tido sinal nenhum para dizer que era isso que eu tinha. E aí, depois de muita conversa, depois de muito chorar, depois de muita água, depois de explicar pro meu pai e pra minha mãe que não tinha nada a ver com o casamento, que não tinha nada a ver com o Evandro, que não tinha nada a ver, que nem eu sabia o porquê que eu estava daquele jeito, eu acabei adormecendo. A minha mãe daquele dia em diante começou a dormir comigo todos os dias.
E depois que eu casei foi o Evandro que começou a dormir comigo. E eu passei por isso, entre aspas, controlando tudo isso por 10 anos. Eu me fechava, no começo eu me fechava muito em casa, eu não atendia ninguém, eu não conversava com ninguém, porque eu casei, eu morava em Santa Catarina, eu fui morar em São Paulo. O Evandro saía para trabalhar, meu sogro saía para trabalhar, eu ficava sozinha em casa, minha cunhada mudou para longe e era a única pessoa que eu conhecia lá. Eu me fechei, eu não atendia telefone, eu não atendia campainha, eu ligava a TV no volume mais baixo possível, para ninguém ouvir que tinha gente dentro de casa, porque eu não queria que ninguém soubesse que tinha gente dentro de casa. Até voltando um pouco no assunto, nas épocas que me deu as primeiras crises, foram dias de crise, dias, igual está sendo agora. E às vezes você pega algumas coisas que você tenta fazer para tentar acalmar a situação e acabam se tornando traumas. Na época, minha mãe falou para mim: fica assistindo TV, porque eu preciso trabalhar e já volto. Meus pais sempre foram agricultores e ela precisava tirar leite. Ela falou para mim: fica aqui rapidinho assistindo TV, que eu vou trabalhar, eu vou tirar leite e já volto. E nesse meio tempo eu criei um trauma da TV, porque as visões acabam distorcendo muito sobre como as coisas são. A impressão que dá numa crise de pânico é que tudo é assustador, principalmente se você tentar concentrar o seu pensamento, a sua atenção em alguma coisa específica. Aquilo pode se tornar um trauma, tá? E foi o que aconteceu comigo. Mas passou. Demorou, mas passou. E aí eu casei. A gente mal teve lua de mel porque eu chorava demais. Eu tive uma crise de identidade, que eu não sabia se eu queria ficar em São Paulo ou se eu queria ficar em Santa Catarina. Eu não sabia se eu queria ficar casada ou se eu queria ficar solteira. E tudo isso foi por conta da ansiedade. E isso se passaram 10 anos. Por esses 10 anos eu consegui controlar da minha forma, do meu jeito. Então, quando as pessoas falam assim: ah, mas eu consigo me livrar disso sozinha. Não é que você consegue controlar isso por um tempo. Eu consegui controlar isso por 10 anos. Durante esses 10 anos eu fiz faculdade, eu trabalhei. Mas eu estava sempre na minha. Eu não me envolvia muito com as pessoas. Eu só ficava na minha. Eu ia para a escola todo dia, de ônibus para a faculdade. Eu não conversava com ninguém dentro do ônibus. Eu conversava com aleatoriamente algumas pessoas dentro da minha sala de aula e os professores. Então foi um período bem difícil, mas eu consegui. Não é que você não consegue, consegue. Você consegue qualquer coisa que você quiser, você só tem que ter perseverança. De certa forma, eu aprendi a prender isso dentro de mim e fazer o que eu queria. E eu fiz. Eu fiz a minha faculdade, eu trabalhei fora e consegui aguentar isso por 10 anos. Até que veio a doença do meu sogro. Quando veio a doença do meu sogro teve câncer. A gente teve uma fase muito difícil e geralmente as fases difíceis são as que desencadeiam esse tipo de coisa. Então, quando uma fase muito difícil começa, você já tem que se preparar, porque é para isso que servem as terapias, para se preparar para essas fases difíceis, porque são essas fases difíceis que geralmente desencadeiam. E o meu sogro teve câncer
E a gente descobriu o câncer dele e em 4 meses ele faleceu.